Olá, pessoal. Esse vídeo é uma continuação, por assim dizer, daquele outro nosso vídeo no qual eu tratava a relação entre paixão e amor, né? O entendimento da paixão amorosa ou um aprofundamento, procurando entender melhor o que é uma paixão amorosa em relação ao amor. Talvez fosse preciso insistir um pouquinho mais na temática do amor como tal. Então, nós vimos que a paixão amorosa, ela está na linha das paixões também, ou seja, brota espontaneamente, muitas vezes sem que a gente escolha, ou quase sempre a gente não escolhe a paixão amorosa, nós podemos nos dispor a isso, nos colocar em situação para que aconteça uma paixão amorosa. É verdade. Porém, sempre ela vai surgir como algo espontâneo. De repente, eu me vejo apaixonado por alguém, eu me sinto apaixonado por alguém, aquilo me move todo o meu ser, tenho toda uma reação psicossomática, ou seja, meu corpo também reage, né? E para dizer que todos nós já atravessamos de um modo ou de outro uma paixão na vida, ou às vezes atravessamos mais de uma vez uma paixão, e nem por isso uma paixão nos conduz a um relacionamento. Tá? O amor, vamos colocar, já desde grandes filósofos como Aristóteles, o amor é visto como algo que vai além de uma paixão amorosa. A paixão amorosa pode ser o início de um amor? Pode. Eu posso me apaixonar. Às vezes até acontece que duas pessoas não se apaixonem ao mesmo tempo, né? Ou que uma só se apaixona, a outra nem tanto. Mas, no entanto, isso pode conduzir a uma relação que leve ao amor, à construção do amor, né? Já estou colocando aqui algumas bases em relação ao amor, né? O amor é uma construção, o amor é uma obra. O amor, como eu dizia agora há pouco, segundo alguns filósofos, é se alegrar com a felicidade do outro, é querer o bem do outro, é se sentir feliz porque o outro existe. É o contrário do ódio. O ódio quer apagar a existência do outro, né? Quando somos movidos, quando alguém é movido pelo ódio, a gente quer apagar aquela existência, a gente quer que a pessoa não exista, por isso até o desejo da morte do outro, né? Claro, poderíamos colocar aqui também a inveja, que é a tristeza em relação à felicidade do outro, né? Inveja, essencialmente é isso, um pouco diferente do ciúme. Não vamos entrar aqui, ó, são todos. Tudo isso está dentro do universo das paixões também. Ele está dentro dessa nossa perspectiva que eu tenho intitulado, né, a inteligência da afetividade. Poderíamos intitular, acrescentar um pouco mais, dizendo a inteligência cristã da nossa afetividade. Porque aqui somos iluminados pela fé cristã católica para pensar tudo isso que nós estamos debatendo, discutindo. Então, nós recordamos que o amor tem esse lado de projeto, de construção. Ele envolve os sentimentos? Obviamente que envolve os sentimentos, sobretudo aqueles mais elaborados, são importantíssimos a serem trabalhados, né? Como, por exemplo, a confiança. Eu adquiro a confiança, é um sentimento que pouco a pouco vai me tomando em relação a alguém, e eu devo trabalhar isso, né? Pelo modo como eu vou agir, pelo modo como eu correspondo àquela pessoa e como ela corresponde a mim. Então, ter cada vez mais um clima de confiança é fundamental, né? Um sentimento de abrigo, de aconchego que eu tenho com a pessoa com quem eu me relaciono, né? Está ligado um pouco esse sentimento da confiança. Ali a gente pode se apoiar, ali a gente pode, digamos, estar à vontade porque somos acolhidos, né? Somos bem acolhidos, embora, claro, nas relações nós temos aí vários tipos de tensões e de conflitos, que é um outro tema que nós vamos trabalhar em outro momento. Então, o amor é esse querer o bem do outro. Ele envolve os sentimentos, envolve na vida a dois, na vida em família, é importante que a gente recorde isso. O amor, por ser justamente, por buscar o bem do outro e querer o bem do outro, a felicidade do outro, não é algo que está ligado somente à relação conjugal, que é um risco, até mesmo para os cristãos, de reduzir o amor
a um novo tipo de amor romântico voltado somente para a relação conjugal. Ora, nós sabemos que esse amor deve circular e deve ser vivido em toda a família, na relação dos pais com os filhos, na relação dos filhos com os pais, na relação entre irmãos, na relação com os avós, na relação com os tios, enfim, para que isso também circule na sociedade. Só assim pode circular o amor na sociedade. As paixões vão estar envolvidas? Vão, né? Um pai, uma mãe pode sentir raiva em relação ao filho porque o filho fez uma coisa de errado, quebrou alguma coisa, a raiva vem. Então, é aí que entra a inteligência da afetividade, saber administrar aquilo, porque eu não deixo de amar alguém, eu não deixo de querer o bem de alguém, querer a sua felicidade, porque em algum momento eu senti raiva daquela pessoa. É claro, se a pessoa sempre me faz raiva, sempre me causa, me provoca, né? Não espontaneamente porque quebrou alguma coisa, mas sempre está causando sentimentos ruins, é verdade que uma relação comum se torna muitas vezes inviável. Agora, não significa necessariamente que o amor vai deixar de existir. Muitas pessoas que se separam porque não se criou ali um clima afetivo positivo, né? As paixões negativas sempre foram maiores do que as paixões positivas, né? Vamos dizer assim. Paixões positivas são aquelas, né? Por exemplo, a alegria, o entusiasmo, né? Uma coisa que me entusiasma, me alegra na vida. Dois, a confiança, como eu acabei de colocar, que aí já é um sentimento mais elaborado, né? Que a gente chama de mais reflexivo, porque toma tempo a se instalar, né? E outros sentimentos mais elaborados, como a confiança também, como eu coloquei, né? É importante que haja um certo equilíbrio naquilo que nós vivemos em relação aos sentimentos, porque se a relação é só tensionada a todo momento, de tal maneira que eu tenho que lidar a todo momento com os conflitos, obviamente, uma relação como essa dificilmente que vai perdurar, a não ser que com um sentido muito heróico, né, com uma disposição muito heróica de uma das partes, se sustente aquela relação, que vai acontecer, né, pela paciência, pela força, fortaleza, pelos dons do Espírito de Deus, a pessoa mantém uma relação, um casamento, um matrimônio, pelo bem dos filhos, né? Quantos fizeram isso e fazem até hoje? Agora, é importante que a gente tente transformar, né? É importante que, por exemplo, um padre não diga simplesmente para um casal, suporte, né? Aguente firme, mas que tente ajudar também aquele casal a encontrar um equilíbrio, uma harmonia de vida, até ajudando, orientando às vezes para profissionais que são mais competentes para ajudar um pouco nessa harmonia, para que haja uma mudança de linguagem, que não sejam que a gente se irrita muito facilmente em família por pequenas coisas. Então é importante que a gente tenha cuidado na linguagem. As palavras ferem muito. As palavras podem ferir o outro, então a gente tem que saber também dizer palavras que curam. Isso é fundamental, né? Palavras que curam ou gestos que curam. Às vezes a gente tem dificuldade na palavra, mas um gesto que cura, uma palavra que foi dita e que feriu. Então, isso é fundamental. O amor é tudo isso. O amor é a construção de um projeto, né? Um projeto a dois, mas um projeto de família depois, né? É um empenho, é uma decisão. Então, vai relacionar os sentimentos? Vai. Então, é importante relacionar, né? Para todo esse lado do patos, né? Daquilo que são sentimentos que brotam. Quando Jesus fala para amar os inimigos, é um exemplo muito interessante, porque justamente que sentimentos o inimigo pode suscitar? Primeiro é interessante a gente observar que Jesus está dizendo que nós podemos ter inimigos, tá? O que de fato acontece, infelizmente, até com as pessoas mais próximas a nós, até no mesmo grupo, na mesma igreja. Infelizmente, isso pode acontecer por N razões, né? Não vamos entrar aqui no tema, mas seria um tema interessante a ser aprofundado também. A existência de inimizades. Por quê? O próprio Jesus diz, então, ame os inimigos. Significa que nós temos inimigos. E não são só aqueles que nos perseguem de longe. Mas normalmente a perseguição acontece, os inimigos normalmente são os que estão próximos. Se a gente pegar as grandes inimizades, as grandes guerras,
as coisas acontecem com quem está próximo, não com quem está do outro lado do mundo. Claro, fora as grandes guerras aí que envolveram países distantes, mas começaram com países próximos, certo? Então, e até hoje, aquilo que perdura como conflito, perdura por relações de proximidade. Então, é importante que a gente perceba o quanto que o inimigo suscita o quê? O inimigo suscita medo, suscita raiva, às vezes, né? Porque está ameaçando, porque está... E Jesus manda amar aquele inimigo. Significa que me manda ter sentimentos bons, agradáveis? Difícil, porque vai brotar espontaneamente um sentimento de medo, de tristeza, de raiva. Mas me pede para que eu vá no sentido de querer sempre o bem daquelas pessoas. Por isso, de rezar por eles, de querer o bem por eles, né? Às vezes eu vou ter que pedir para que Deus me proteja dessas pessoas. Obviamente, a gente pode fazer isso, mas rezar e querer o bem, aí está o verdadeiro amor, que não são todos esses sentimentos efusivos, né? Uma paixão maravilhosa. Nossa, depois que a paixão esfria, a gente começa a ver como é que realmente é o outro, né? Porque a paixão criou, como o ditado popular diz, e é verdade, a paixão cega, né? Faz ver aquilo que é uma projeção, na verdade, minha sobre o outro. Então, o amor é isso. Por isso que a tradição cristã entendeu o amor como sendo ágape, como sendo dom, como sendo doação, como sendo dedicação, cuidado, serviço, que se difere um pouco, mas se relaciona também com os outros dois aspectos do amor que a tradição filosófica já trabalhava, o amor filia, o amor de amizade, muito trabalhado e aprofundado por Aristóteles. Inclusive, Aristóteles vê o amor filia como próprio justamente da relação familiar, conjugal e familiar, esse amor de companheirismo, né? De ser verdadeiramente parceiros, né? Se fala muito cumplicidade, temos que ter um pouco de cuidado com essa palavra cumplicidade, mas de fato uma parceria, né? Uma amizade verdadeira, estarmos juntos para o que der e vier, né? Sabendo compartilhar as alegrias e as tristezas, como se diz no casamento, né? Não só as alegrias, não só quando tudo vai bem, bonito, tudo está muito... A paixão vai muito nesse sentido, está tudo muito maravilhoso, está tudo muito bom. Mas quando começam a aparecer as dificuldades, já não quero mais esse amor, né? Então, o amor filia. E o amor eros, o amor erótico, trabalhado por Platão. Aqui temos que entender, a palavra eros teve digamos assim, muitas facetas, né, aprofundadas e desenvolvidas ao longo dos séculos, né? São João Paulo II recorda que o eros é uma força interior, né? Platão via como uma força interior que eleva, que busca o bom, o verdadeiro, né, o belo. Papa Bento XVI recorda que o eros foi visto como essa coisa que diviniza, que faz a comunhão com o divino a tal ponto que foi sendo desvirtuado ao se colocar a prática, digamos, do amor erótico muito ligada à prática sexual, sobretudo nessa prática das prostitutas sagradas, para se entrar em comunhão com o divino, né? É verdade que há um certo êxtase na relação sexual, isso é verdade, mas houve uma certo... se desvirtuou o eros, né? O eros se empobreceu ao ser visto somente como a prática sexual e perpetuou-se assim, né? Até os nossos dias. O amor erótico é o ato sexual, né? Erotizar significa praticar o ato sexual o melhor possível, vamos dizer alguns, e depois também o fato dele estar muito ligado a esse arrebatamento, essa efusão que eleva, talvez essa proximidade com a paixão também. Então, o eros, o amor erótico, ficou muito próximo ao sensível, tanto a nível da sexualidade, da prática sexual, tá? Porque a sexualidade, a nossa sexualidade não se resume no ato sexual, é muito importante que a gente diga isso, repita isso, né?
o ato sexual não esgota e não é a única expressão da nossa sexualidade, que a nossa sexualidade se expressa a todo momento em tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente come, quando a gente fala, quando a gente anda, quando a gente se relaciona com as pessoas, é uma capacidade de relacionamento muito grande, né? É uma força muito grande, que não se reduz ao ato sexual. Então, o amor erótico ficou muito próximo ao sensível, a paixão amorosa, que é muito sensível, muito sentida, né? Muito, porque afeta por demais, e o lado sexual. Mas é importante, sim, resgatar o aspecto erótico do amor, esse lado sensível, se a gente pode dizer assim. O Papa Francisco recorda, num dos seus últimos textos sobre a família, o amor erótico. São João Paulo II também. Eu até ouso dizer, né, é uma interpretação minha, e tenho aprofundado isso nas minhas reflexões nos últimos tempos, eu ouso dizer até que o amor erótico está a todo momento presente nas relações sensíveis da família e até da amizade. E eu dou como exemplo o fato de que, haja vista que a sexualidade não se resume ao ato sexual, mas é muito mais do que isso, um abraço é a expressão de um amor erótico, poderíamos dizer, de amizade, mas também de amor erótico, porque tem um sensível, né? Um aperto de mão, né? Um carinho na mão, né? Um beijo no rosto de uma avó, no neto, né? Um abraço entre dois irmãos, um beijo no rosto entre dois irmãos, tá? Um abraço entre amigos. No meu ponto de vista, pode ser que eu esteja enganado, mas me parece que as reflexões e os aprofundamentos que eu tenho feito me permitem dizer isso com certa propriedade. Isso tudo revela um amor erótico. Então, essas três facetas do amor: o amor ágape, o amor dom, o amor serviço, o amor dedicação, e a tradição cristã vai dizer, vai até afirmar até o dom da própria vida, né? Que é, por exemplo, simbolizado muito na vida dos mártires, daqueles que se doaram por Jesus Cristo pela verdade, pela justiça. Esse é o amor ágape, né? O amor doação. Pois o amor mais sensível, o amor erótico, que se expressa de modos distintos na vida conjugal, na relação entre pais e filhos, como acabei de colocar, um abraço carinhoso, afetuoso de um pai num filho, ou de uma mãe num filho, numa filha. Isso tem prazer, né? O amor erótico lembra a questão do prazer, né? E depois o amor filia, o amor de companheirismo, o amor de amizade, que é fundamental para a nossa caminhada. Então, espero ter ajudado a aprofundar mais um pouco essa questão do amor ao qual nós somos chamados, né? E de modo muito especial nós que acreditamos que temos fé, mas todos os seres humanos, todo homem e mulher de boa vontade é chamado a viver esse amor. Peçamos, portanto, uma graça especial de Deus para nós, para que saibamos viver realmente esse amor, sempre melhorando aquilo que a gente puder. Deus nos abençoe.